Agora nós vamos falar da segunda hipótese do bem de família, que é a hipótese mais convencional possível, que é o bem de família legal. Por quê? Por que legal? Porque a nossa Lei 8.009 de 1990, ela traça as regras específicas quanto à proteção desse bem de família legal, prevendo no seu artigo 1º que o imóvel residencial do próprio casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo as hipóteses previstas na lei. Então vai se tratar de uma importante norma de ordem pública que protege tanto a família quanto a pessoa humana. Isso vai justificar para nós a súmula 205 do STJ, que vai falar que a Lei 8.009 de 1990 tem eficácia retroativa, atingindo sim as penhoras constituídas antes da entrada em vigor da norma. E a hipótese é do que nós denominamos de retroatividade motivada ou justificada em prol das normas de ordem pública, justificadas dentro dos nossos princípios da justiça social e na dignidade humana. Sendo norma de ordem pública, melhor dizendo, cabe o reconhecimento de ofício dessa impenhorabilidade, dessa impossibilidade de penhora para os bens de famílias, e isso é extremamente consagrado no julgado, seja do Superior Tribunal de Justiça, seja aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. De toda sorte, nós temos que o nosso Estatuto Processual de 2015, antes do conhecimento de ofício, cabe sim o julgador ouvir as partes, instaurando-se sim o contraditório, como é notório dentro do artigo 10 do CPC de 2015, que vai vedar as nossas decisões surpresas em prol da nossa boa-fé objetiva processual, estabelecendo que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento em respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E ato contínuo, antes da nossa arrematação desse bem, a alegação de penhorabilidade cabe por simples petição, não sendo caso de preclusão processual. Isso também já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Então, como a gente percebe aqui, a jurisprudência nacional ela vem entendendo que o nosso bem de família legal acaba por quebrar alguns paradigmas processuais, premissa que deve ser mantida com o nosso CPC de 2015, especialmente pela regra tratada no nosso artigo 8º, que determina ao julgador levar em conta a dignidade da pessoa humana ao aplicar o ordenamento jurídico, como eu falei para vocês na primeira parte do nosso vídeo de hoje. Então a gente tem que afirmar e reafirmar que a gente está diante das aplicações do princípio constitucional nas relações privadas, e isso diz respeito à proteção do nosso bem de família. Em regra, a impenhorabilidade somente pode ser reconhecida se o imóvel for utilizado para residência ou moradia permanente da entidade familiar, não sendo admitida a tese do simples domicílio na regra do caput do artigo 5º da Lei 8.009 de 1990. E o Superior Tribunal de Justiça, ele vem entendendo que, no caso da alocação de bem utilizada ali para renda familiar, ou seja, você tem um imóvel e faz desse imóvel a utilização da sua renda familiar para manutenção da sua entidade familiar, essa proteção permanece a teor da nossa norma, que a gente pode falar aqui de uma forma bem breve, que fala para nós: execução, penhora de imóvel, bem de família, locação a terceiros, renda que serve a aluguel de outro que serve de residência ao núcleo familiar. Constrição, impossibilidade, Lei 8.009/1990, artigo 1º. Exegese, súmula 7 da orientação predominante no STJ, no sentido de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009 de 1990 se estende ao único imóvel do devedor, ainda que este se ache locado a terceiros por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado. Caso, ademais, em que as demais considerações sobre a situação fática do imóvel encontram obstáculo ao seu reexame na súmula 7 do STJ. Então, se tem um único imóvel e esse imóvel está sendo utilizado para locação, mas essa locação é que vai oferir a renda para a locação de outro imóvel, incide a impenhorabilidade para esse imóvel locado.
E, obviamente, a gente tem que se filiar a esse julgado porque ela nada mais faz do que proteger a moradia de forma indireta, conforme determina o artigo 6º da nossa Constituição Federal. E essa situação pode ser denominada como bem de família indireto, e isso gerou a súmula 486 do STJ, que vai falar para nós que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com alocação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. Entende-se ainda que a nossa premissa igualmente vale para o caso do único imóvel do devedor que esteja em usufruto para destino da sua moradia de sua mãe, por exemplo, uma pessoa idosa. Isso também já foi pacificado no STJ. E além da nossa proteção da moradia nesse caso, julgou-se corretamente com base no sistema da tutela constante do Estatuto do Idoso. E essa tendência de aplicação da tutela de moradia também pode ser retirada aqui de um trecho mais recente, que foi publicado no informativo 543 do STJ, que foi de 2014, que deduz que constitui bem de família insuscetível de penhora o único imóvel residencial do devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite. Então, nos termos desse acordo, a proteção familiar é consignada dentro dessa lei, dispõe sobre o bem de família e decorre do nosso princípio constitucional do direito à moradia. Então, mesmo que seja utilizado para um outro familiar, etc., a gente tem a impenhorabilidade desse bem. E nessa mesma esteira, igualmente, dando essa interpretação extensiva à tutela da moradia, o STJ vai entender que o fato do terreno encontrar-se desocupado ou não edificado são circunstâncias que sozinhas não obstam a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser perquirida caso a caso a finalidade a este atribuído. Tranquilo? Melhor dizendo, atribuída. Então, nós temos esses trechos aqui acerca do STJ, mas avançando para o nosso artigo 3º da nossa Lei 8.009 de 1990, ela vai consagrar para nós as exceções acerca da impenhorabilidade e a saber, de forma detalhada, as 7 exceções. Dentro do inciso 1º desse preceito, vai tratar dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias. Aqui deveriam ser incluídos, por exemplo, os empregados domésticos, empregados de construção civil, no caso de aumento de área construída desse imóvel, desde que houvesse um vínculo de emprego. E não havendo tal vínculo, o STJ ele já entendeu que a exceção não se aplicaria. Tá? E cabe destacar que esse dispositivo ele foi revogado de forma expressa pelo artigo 46 da Lei Complementar 105 de 2015, que regulamentou os direitos trabalhistas dos trabalhadores domésticos. E na opinião, por exemplo, do professor Flávio Tartucci, a inovação veio em boa hora porque a tutela da moradia deve sim ser, de fato, prevalecer sobre os créditos trabalhistas de qualquer natureza. A segunda possibilidade, então, a primeira está revogada. A segunda exceção seria pelo titular do crédito decorrente de financiamento destinado à construção da aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos decorrentes do contrato estabelecido entre as partes. E a exceção se justificaria pelo fato da dívida ter a origem na própria existência da coisa. E para o STJ, com base nessa exceção, deve-se aplicar a impenhorabilidade do bem de família em obrigação assumida pelas obras ali de condomínio. Tranquilo? E em outro entendimento dentro do mesmo STJ, que merece ser citado aqui para nós, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que entre as exceções à impenhorabilidade do bem de família previstos dentro desse inciso 2º, inclui-se também as dívidas relativas à empreitada do comando para os efeitos estabelecidos no dispositivo legal, que é o nosso inciso 2º do artigo 3º da Lei 8.009. E o financiamento referido pelo legislador ele vai abarcar as operações de créditos destinadas à aquisição ou construção de imóvel residencial, podendo essas serem, de forma estrita, decorrentes de uma operação na qual a financiadora, mediante um mútuo ou empréstimo, fornece recursos para a outra a fim de que possa executar benfeitorias ou aquisições específicas segundo o previamente acordado, como aquelas em sentido amplo, nas quais se inclui o contrato, por exemplo, de compra e venda em prestações, o consórcio, a empreitada, o pagamento parcelado durante ou após a entrega da obra, pois todas essas modalidades viabilizam a aquisição, a construção
do bem pelo tomador que não pode ou não deseja pagar o preço à vista. Então a gente percebe aqui que aquele debate anterior que era relativo ao artigo 1º, aliás, melhor, ao inciso 1º desse dispositivo, recebeu um novo direcionamento quanto à presente previsão do nosso inciso 2º, que parece para nós correto no enquadramento dessa presente previsão. A terceira exceção, que me interessa muito, que é pelo credor da pensão alimentícia, seja ela decorrente dos alimentos convencionais, seja ela decorrente dos alimentos legais, que é nosso direito de família propriamente dito, ou indenizatórios nos termos do artigo 948, inciso 2º do Código Civil. A quarta exceção é que para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em relação ao imóvel familiar. Aqui a gente tem os nossos impostos fiscais. A impenhorabilidade, a gente faz menção aqui às contribuições relativas ao imóvel, melhor dizendo, segundo a remota jurisprudência superior, então estão excluídas aqui as dívidas decorrentes de condomínio, porque esse inciso trata das obrigações próprio terreno ou as obrigações ambulatoriais, como é o caso, por exemplo, de IPTU. Então, se dever IPTU, você tem uma exceção aqui à impenhorabilidade desse bem de família. A nossa quinta possibilidade é que é para execução da hipoteca sobre imóvel oferecida como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. E o STJ ele tem afastado a penhora do bem de família nos casos de hipoteca oferecida por membro de entidade familiar, visando a garantir dívida de sua empresa individual e apenas no seu interesse. Tá? Então a gente tem aqui a questão da hipoteca, as garantias, que são coisas clássicas do nosso direito civil, e a nossa penúltima hipótese é no caso desse imóvel ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória de ressarcimento, indenização, inclusive por ato ilícito, ou abuso do direito ou perdimento dos bens. E a nossa última hipótese é por obrigação decorrente de fiança concedida ali em contrato de locação de imóvel urbano, especificado lá dentro de uma lei que foi introduzida na Lei 8.245 de 1991, em seu artigo 82. Em relação à nossa última exceção, existe uma discussão gigantesca na academia, não vale jurisprudencial, que não vale a pena a gente perder muito tempo aqui, porque de fato, se a gente for discutir esse tipo de questão, a gente não acaba jamais o nosso conteúdo programático, tranquilo? Então, a gente vai avançar aqui para chegar na análise de que o artigo 4º da Lei 8.009 de 90 traz para nós que não se beneficiará do disposto nessa lei aquele que, sabendo insolvente, adquire de má fé o imóvel mais valioso para transferir a sua residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga. E nesses casos, poderá sim o juiz, ali na respectiva ação do credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior ou anular-lhe a venda, tá? Então, liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese do nosso parágrafo 1º do artigo 4º. Já quando a nossa residência familiar for um imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede da moradia, com os respectivos bens móveis e nos casos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, e a nossa área limitada como pequena propriedade rural dentro do parágrafo 2º do artigo 4º da nossa Lei 8.009 de 1990. Então, essa norma ela visa proteger e, melhor, punir aquele que age de má fé, preservando essa proteção de pequena propriedade rural. Porque imaginemos, se não tivesse essa norma, a pessoa poderia ter 100 mil alqueires de terra e se ela morasse lá não seria piorável. Então, essa lei visa proteger essas questões. Ainda no que concerne aqui o nosso bem de família legal, se o casal ou a entidade familiar foi possuidor de vários imóveis, a impenhorabilidade vai recair sobre o imóvel de menor valor na regra do artigo 5º do parágrafo único da Lei 8.009 de 1990. Essa norma ela vai proteger o credor, está claro para nós isso. E aplicando o preceito, vale destacar que a nossa jurisprudência brasileira ela afirma aqui algumas questões interessantes nesse ponto, acerca de uma disposição expressa de que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência
o que não, por exemplo, se você não demonstrar no caso dos autos, aqui vai surgir um problema e isso também já foi discutido lá no STJ. E, continuando aqui, tem uma polêmica hipótese acerca do bem de família ofertado, que eu posso tentar explicar de uma forma melhor. A gente tem que imaginar, por exemplo, o caso em que existe um devedor, ou seja, um executado, ainda assim advogado constituído, ou que lhes oriente e ofereça o próprio bem de família, ou seja, um bem imóvel de sua residência, à penhora. E aí depois, devidamente orientado por esse procurador, o próprio devedor vai lá e opõe embargos à penhora, alegando tratar-se de imóvel impenhorável por força da Lei 8.009 de 90. Ou seja, você é devedor, oferta para penhora um bem de família que você já sabe que é bem de família e depois você vai apresentar embargos à penhora. E vai existir, obviamente, duas correntes sobre esse tema. Surgem duas correntes. A primeira corrente vai falar que os embargos opostos por esse devedor devem ser rejeitados de imediato. Por quê? Porque o primeiro argumento que surge está relacionado com aquela antiga regra pela qual ninguém pode se beneficiar pela própria torpeza. Ou seja, tem um dever anexo aqui da nossa boa-fé objetiva, aquela que existe no nosso plano psicológico intencional. Só que também tem a questão ali da possibilidade ou não da renúncia desse bem de família. E a maioria da jurisprudência entende que não é impossível você renunciar o bem de família. Se você renunciar, essa cláusula ela é nula, tá? E essa impossibilidade da renúncia tem uma premissa do número 17 da edição 44 da jurisprudência em tese do STJ, que vai falar para nós que a impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública, razão pela qual não admite renúncia pelo titular. E para a gente encerrar o nosso estudo acerca do nosso bem de família, cumpre a gente relevar, né, que o Superior Tribunal de Justiça ele tem entendido reiteradamente que a boa-fé deve ser sim levada em consideração na análise da tutela do bem de família, o que representa uma mitigação parcial da nossa questão da impenhorabilidade ou até mesmo da nossa questão da renúncia desse bem de família a respeito dessa penhora do bem de família ofertado, como eu falei para vocês. Em um julgado no ano de 2002, o STJ entendeu que a impenhorabilidade não vai prevalecer nas hipóteses em que o devedor atua de má fé, alienando todos os seus bens e fazendo restar apenas o imóvel da sua residência. E aqui a gente tem o informativo 545 do STJ, ou seja, se você tem 10 bens imóveis, surge uma dívida, você vende todos os bens, ou você imagina que esse credor vai executar essa dívida, e você vende todos esses bens e só fica com um bem de família para alegar bem de família, isso resta caracterizada a nossa má-fé. E a regra da impenhorabilidade do bem de família trazida pela nossa Lei 8.009 de 90 deve ser examinada, obviamente, dentro do nosso princípio da boa-fé objetiva, que além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui para nós uma diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. Então, como a gente pode observar, dentro de uma análise rasa acerca do tema, porque valeria aqui uma aula somente para o nosso bem de família legal, porque existe uma discussão acerca dentro da jurisprudência, de vários temas aqui, mas a gente precisa dar um panorama geral para vocês, e dentro desse rol do nosso artigo 3º da Lei 8.009 de 1990, a gente tem algumas exceções, né, além do nosso rol previsto lá no artigo 3º. Então, esse rol ele é tratado para nós como uma forma meramente exemplificativa. E as decisões elas são sociológicas, apesar de encontrarem sim obstáculos na nossa antiga máxima, segundo a qual as normas de exceção não admitem interpretação extensiva. E o tema, obviamente, fica aberto para as devidas reflexões, porque o nosso bem de família legal é algo que não é inacabado, é algo que tem uma série de polêmicas, em especial dentro da 7ª exceção, mas, obviamente, aqui a gente passa vamos dizer assim, uma noção geral. Então, são 7 exceções da nossa impenhorabilidade. Quais são elas? A primeira a gente falou que foi revogada em 2015, que é aquela pelo titular do crédito decorrente de questões ali de construção com vínculo empregatício.
isso já ficou afastado, tá? Então, as exceções são pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, pelo credor de pensão alimentícia resguardado os direitos sobre o bem de seu coproprietário, que com o devedor integra união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Então, vale ressaltar aqui um ponto. Se, imaginemos, você está cobrando, através de um cumprimento de sentença de exigibilidade de prestação de alimentos, lá, e existe um bem de família, só que, imaginemos, o seu pai ele está numa união estável ou está em um outro casamento, o que vai acontecer? E esse bem de família foi adquirido durante esse novo casamento, você não vai conseguir penhorar os 100% do bem, obviamente. Você vai penhorar apenas 50%, porque são os 50% devidos ali em relação ao devedor, que no caso seria o pai, tá? A terceira possibilidade é para a cobrança de impostos, seja predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em relação ao imóvel familiar, inclusive as despesas de condomínio. Nossa quarta exceção à questão da penhorabilidade é para a execução de hipoteca sobre imóvel oferecida como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Nossa quinta possibilidade é no caso do imóvel ter sido adquirido pelo produto de crime ou ali para a execução de sentença penal condenatória. E, por fim, a última possibilidade é por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação urbana. Atente-se que essa última exceção ela é muito polêmica. E lembre-se que a gente tinha 7 exceções e a primeira exceção ela foi revogada. Então, aquela questão de exceção do crédito de trabalhadores da própria residência não existe mais desde 2015, então não são mais 7 exceções para o bem de família legal, mas sim 6. Então, galera, finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana, bom final de semana, melhor dizendo, e a gente se vê aí para finalizar os nossos estudos na semana que vem para discutir acerca da tutela, curatela na terça e na sexta acerca da nossa guarda. Até mais, a gente se encontra virtualmente por aí. Valeu!